Fala, meus amigos, como que vocês estão? Pastor Mário aqui. Estamos dando início a um podcast aqui na nossa casa, Namorada Church, aqui em BH. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui nosso primeiro convidado, um amigo da minha casa e, consequentemente, um amigo da nossa casa, direto do Maranhão com vocês, Charles Wesley, meu amigo. E aí, Mário, Que tudo prazer ter bem? você aqui, meu irmão. Amém. O prazer é o meu, a honra é minha. Charles, fala um pouquinho pra galera quem que é o Charles, comunidade de fé do Charles, o que vocês têm desenvolvido no Maranhão. Eu sei que vocês já são bem relevantes no Nordeste, mas o Brasil todo precisa ouvir, ver, desfrutar daquilo que vocês estão cooperando com o Senhor. Amém. Mário, é um prazer estar aqui. Pessoal que está assistindo o podcast. Eu sou ali de São Luís do Maranhão. Eu sou da Missão Cristã Casa do Pai. Pastor Rogério. Faço parte daquela comunidade local. Sou casado com a Hanna. Sou pai da Heloísa e da Eloá. E é isso. Esse é o Charles. Não tem nada de tão esplêndido. A Eloá que vai nascer daqui a pouquinho. Nasce, mês que vem, tá nascendo. É isso aí, tá aumentando a família. Isso. Muito bom. Quanto tempo tem a igreja, Charles? Cara, nós temos 10 anos de comunidade local. Tá fazendo esse ano 10 anos. E lá vocês têm algo bem relevante que é a casa de oração. Fala um pouquinho pra gente como que funciona. Então, a gente tem algo que parte da comunidade local, né? A Missão Cristã Casa do Pai, que é a igreja, comunidade local, comunidade dos filhos, e a partir dessa comunidade nós temos nossas frentes de trabalho. Surgiu primeiro o Instituto Casa do Pai, que é liderado pelo pastor Igor. Depois surgiu a Casa de Oração Sião, liderada por mim e pela minha esposa. E também temos a Casa de Transformação, né, que trabalha para tirar aqueles que são aqueles dependentes químicos e que vêm drogadição. Basicamente é isso que a gente se movimenta nessas frentes. E vocês têm um trabalho também em Matões? Esqueci. Nós temos ali um trabalho em Matões do Norte. Temos uma frente missionária nessa cidade de Matões do Norte. E estamos aí começando a organização da nossa construção da nossa base lá nessa cidade, né? A base Legal, missionária. Nós legal. vamos servir aquela cidade, servir a comunidade, né? Os povoados ali, quilombolas e coisas do tipo assim. Cara, uma outra coisa que tem sido bem relevante a partir da comunidade fé de vocês é a questão das canções, né? Cara. Sempre vocês estão gravando, estão compartilhando. Fala um pouquinho pra gente como que é esse processo de composição, se as canções elas surgem a partir do momento de casa de oração ali, como que... Cara, então, essas canções, elas surgiram ali em 2015. Muitas delas que nós cantamos hoje surgiu em 2015. Nos turnos, nós tínhamos turnos aos sábados de 2 da tarde até 8 da noite. E ali nós juntos recebíamos revelação de Deus para liberar essas canções. Então, muitas foram ali em momento de culto, momento de turno. Então, as canções, elas sempre apontam para um tempo da comunidade. Por exemplo, a gente gravou um EP 2019 em Matões do Norte, nossa escola de oração e missões. O nome do EP é Até Que Ele Volte. Então, esse EP ele foi é, um novo tempo para a comunidade, né? A missão, ela começou, a comunidade local, a comunidade dos filhos, ela começou a viver um tempo novo a partir dessas canções. Até Que Ele Volte. Tá lá no YouTube, se quiser assistir depois. Tem muita coisa boa de vocês no YouTube, Spotify também. Também, tem Também. muita gente, tem muito ministro. Nós temos uma equipe muito boa hoje. Temos muitas canções, né? Em relação à adoração, a canção não se resume só à minha pessoa, não tem a ver somente comigo. Eu saio mais, viajo mais com o meu pastor, mas não tem a ver somente com a minha pessoa. Tem muitas pessoas, tem a Rosana, tem a Thaisa, Júnior, Gabriel, Sara. Tem muita gente lá que compõe, que o Brasil não conhece, mas tem muita gente lá, assim, muito, que recebe canções de Deus e libera canções violentíssimas para aquele tempo. Charles, uma questão, cara. Como você disse, você é o cara que mais viaja com o Rogério, né? Que é o pastor É, da igreja local. eu acho que a gente tem uma palavra
2016, eu acredito que era na virada do ano, nós recebemos uma palavra que iríamos rodar o Brasil juntos, né? Então, para quem vê a gente viajando hoje junto, acho que é. Mas não, a gente recebeu uma palavra, uma direção de Deus para isso, para viajar junto. Viajo muito com meu pastor. E é isso. Conhecendo assim, ó, bem vocês, a gente tem percebido uma legitimação do Senhor sobre aquilo que Ele confiou para vocês, né, cara? E o nome de vocês hoje tem estado em evidência. O Senhor tem colocado vocês em lugares pontuais, assim, no Brasil e agora também fora do Brasil, né? E aí talvez uma pergunta que seja edificante para quem está na música, para quem tem esse sonho também, mas que ao mesmo tempo está na igreja local e talvez fica nesse impasse, né? Como é viajar, como é estar na igreja local, como é que você lida com a questão de viajar, essa evidência que hoje tem acontecido com você assim, e como que você lida ao mesmo tempo com a comunidade de fé? Cara, então, a gente sempre fala, Mário, que aquilo que acontece fora, ele foi estabelecido dentro. Então, o que fundamenta aquilo que a gente faz não é o nosso próprio coração, não é o próprio serviço, mas é a relação que temos com Deus e com os santos, com a comunidade. Então, a gente não expressa fora o que não se expressa dentro. Nós vivemos isso dentro da comunidade. Nós somos apaixonados por Jesus dentro da comunidade. E isso se expande. Eu costumo nem falar de evidência, eu acho que não é nem evidência, mas eu digo, Deus leva a gente para cumprir o ID, para estabelecer, para pregar e cantar o evangelho. E só que isso é resultado daquilo que nós estabelecemos dentro. Então, Mateus capítulo 7 fala que você tem que ter o fundamento que é Jesus. Se a sua casa está sendo construída em Cristo, então você vai resistir às tempestades. Então, isso fala muito do homem interior, daquilo que você faz em secreto, daquilo que você está estabelecendo que ninguém vê. Existem coisas que nós vivemos em nossa comunidade local que o Brasil não olha. Existem momentos difíceis que nós vivemos que o Brasil não olha, o Instagram não olha. Então nós passamos por tudo isso. Por quê? Porque a vida em comunidade é o que vai te respaldar para edificar a igreja de Jesus, né? Ele te respalda no meio de um povo para poder depois te externar isso. Então, eu tô aqui, eu não sou alguém sem família, eu tenho família, eu tenho para onde voltar, eu tenho um pastor, então vale muito para ministros que estão aí hoje, rodando, rodando e rodando e rodando. Até a gente diminuiu, o nosso desejo é esse ano diminuir essas viagens, né? Mas a gente não faz nada fora daquilo que antes não é feito dentro. Então vale muito o conselho. Cara, você tem um sonho de viajar, pregar o evangelho. A primeira pergunta é o Senhor que está te levando? É o Senhor que está fundamentando a sua vida? Você quer viajar para glorificar Cristo ou para ficar famoso? Ou usar Cristo Como um meio para se promover, autopromover. Eu não faço força para viajar, eu não faço força para estar nos lugares. É Deus que leva a gente. Por quê? Porque nós temos um fundamento, que é Cristo, que é a relação com os santos, né? Então a gente não é que eu sonho, na verdade eu nunca nem sonhei. Na verdade eu nem curto muito viajar, eu queria mesmo ela estar em casa com minha esposa, com minha filha. E muitas das vezes eu viajo. É claro que é uma honra servir a Igreja de Jesus, eu sou muito grato por isso, mas muitas vezes eu viajo com o coração mesmo apertado. O sentimento que eu tenho é como se fosse uma espada ferindo o meu coração, meu interior, e dói. É muito ruim ficar longe da família, longe da filha, da Heloísa. Amo demais a Heloísa. Então, a Eloá tá chegando, amo também demais. Então,
existem coisas que me fazem ficar. E uma delas é a minha família. Então não é fácil. Então, você é jovem, você quer viajar, você quer edificar a igreja de Jesus. Saiba que não é uma tarefa fácil. Não é romântico. É agressivo, é violento, é doloroso. Está muito ligado a perder a vida. Existem muitos momentos que eu perdi porque eu queria estar com a minha filha. Um dos momentos era eu queria muito tirar a rodinha da bicicleta dela. Muito. E semana passada eu estava em outro lugar e a mãe dela mandou um vídeo. Ela andando na bicicleta sem a rodinha. Eu queria participar desse momento, eu não pude. Me senti muito ruim, muito mal por isso. Mas são os ossos do ofício. Eu vejo que quem enxerga glamour em estar na estrada, viajar, é porque não está glorificando Cristo com a sua jornada, está usando o Cristo como meio de se autopromover. É aquilo que você falou, né, cara? Não existe glamour em servir a igreja, se comprometer com o evangelho, estar longe da sua comunidade de fé. Para mim é uma crise toda vez que eu tenho que viajar e às vezes eu vou ministrar algum culto domingo à noite e fico pensando, pô, como que tá o culto lá na Morada? Porque a gente vive igreja local, né, cara? E eu vejo muito algo de vocês é que vocês não estão fazendo algo para mostrar. Vocês só estão mostrando o que vocês já estão fazendo há muito tempo. Você não pode esconder uma cidade que edificaram no monte. Então eu vejo que só agora, talvez a rede social tem colocado vocês em evidência, mas é o que vocês já estão fazendo há muito tempo, há 10 anos no Maranhão, né, cara? Sim. Há 10 anos. A gente tem viajado bastante para edificar a igreja de Jesus. E, como eu disse, meu desejo é diminuir essas viagens, né? Mas eu não tenho poder sobre mim. É Cristo que governa. Mas existem lugares que a gente deseja estar, que é amigos, a Morada, por exemplo, Belo Horizonte. Amo esse lugar, amo Belo Horizonte. Amo demais vir para cá. O pão de queijo, então, doce de leite, é muito bom. E aqui eu me sinto em casa. Eu me sinto em família aqui, entendeu? Aqui eu consigo, quando eu estou aqui, eu consigo sentir o que eu sinto na minha comunidade local. Isso é bom. Isso é muito bom. Existem lugares assim. Isso é bom. Que a gente consegue construir na mesa. Mas tem lugares que a gente não consegue construir. A gente vai, canta, prega, e você percebe que as pessoas elas não estão preocupadas contigo, elas só querem o que você tem. Elas querem o seu serviço, mas elas não querem a sua relação. E eu costumo priorizar quem está se importando mais com a relação do que com o serviço. É isso aí. Porque o que fundamenta aquilo que a gente faz é a relação que nós temos. Tem muita gente que só quer a agenda, né, cara? Não quer a mesa. Tá aí. Não quer aliança. Não curto a agenda. E aí, Charles, até dentro disso, cara, seguindo ainda nesse conselho para a galera que deseja, flerta, almeja essa questão de sair, viajar, ministrar, como que consegue diferenciar o que é agenda daquilo que é um convite para estar com amigos que estão construindo a mesma coisa, apontando para o Senhor? Como que você lida com... Então, quando você começa a liberar coisas da parte de Deus, você sempre vai atrair gente, não tem como. Pessoas sempre vão querer estar contigo. Pessoas vão querer comprar o que você tem. E cabe muito a resposta que eu vou dar para isso. E a gente sempre diferencia, né? Por exemplo, eu poderia ser um artista e fazer arte, que não é pecado. Sim. Não é pecado fazer arte, Sim. ter uma agenda organizada, cobrar um cachê para divulgar a minha arte e edificar os santos com a minha arte. Não tem problema nenhum. O problema que tem é quando você é chamado para pregar o evangelho, ser um ministro de Deus e dar de graça aquilo que foi lhe dado de graça. E você usa isso para promover, se auto-beneficiar e para ter recurso próprio. Não concordo.
e não é bíblico. Você viajar para ter coisas. Então, quando contatam a gente, eu sempre pergunto, você cobra quanto? E a gente não cobra nada. Na nossa comunidade é proibido o ministro cobrar. A gente não cobra nada. Não, eu já te cobrei alguma vez? Nada. Não. A não ser o café, e o sorvete, que eu gosto demais. O café e o sorvete. Mas a gente não cobra. Entendeu? Eu não vou criticar quem cobra, porque se há quem cobra é porque há quem pague. Só que eu acredito que aquilo que Deus nos entregou não é para ser cobrado, porque é para ser dado de graça. Então, as pessoas estão tão acostumadas em pagar para ter uma noite de prazer. Certo? Então, eu pago você e você me dá o que você tem. Vou fechar um valor contigo e você me dá o que você tem. Então, o nome disso é o quê? Prostituição. Então, tem muita gente se prostituindo. E é uma prostituição mútua. Tanto do ministro quanto quem está levando. Eu pago e você me dá o que você tem. Mas aquilo que Deus me deu é para a igreja e é de graça. E, cara, eu amo a igreja de Jesus. Eu não consigo falar para o irmão que eu não vou lá porque ele não tem dinheiro para me dar. Eu não consigo. E, de verdade, já cheguei em casa segunda-feira sem oferta nenhuma. E Deus falar comigo, apenas agradeça. E, claro, vou em lugares que os irmãos ofertam e glória a Deus. Mas eu não consigo cobrar, cara. Deus está levantando uma geração de ministros que não cobram. Mas eu tenho um custo. Cara, se Deus te chamou para ser um ministro de Deus, ele vai pagar a conta. É isso. A igreja que está te chamando, ela vai entender que ela precisa ofertar na tua vida. É isso. Se ela não oferta na tua vida, ela não te reconhece como ministro. Eu não sei você, cara, mas já teve alguns, no plural, alguns lugares em que eu fui, e às vezes quando a galera olha, às vezes alguma postagem no Instagram, acha tudo aquilo glamouroso, né? Mas eu fui assim, pagando para estar ali, para servir os irmãos, porque eles não tinham condições assim. Nossa. Nem do aéreo. E eles ofertando o melhor, mas eles não tinham nenhuma condição de pagar tanto aéreo, tanto hospedagem. E nós não saímos de casa por uma oferta, a gente sai pelo propósito. Pelo né, cara? propósito. Então tem vários lugares que, além de não ter recebido a oferta, nós ofertamos. Sim. Para estar ali, sabe? Com certeza. Então Deus está levantando esse tipo de gente para o tempo do fim, esse tipo de ministro que não está interessado no dinheiro. Porque quem se promovia era Balaão, falso profeta. E muitas vezes, Mário, você está profetizando e profetiza até certo. Mas você está profetizando para ter algo em troca. E quem fazia isso? Esse era o problema de Balaão, né, cara? O problema de Balaão. A autopromoção, o benefício próprio. Assertividade nas profecias, mas busca de Ele não estava próprio. preocupado com o povo. Ele queria se autopromover. Então, eu acredito que esses dias estão acabando. A igreja de Jesus ela vai despertar. E ela não vai mais chamar ministros para, cara, vem cá que eu vou te pagar. Não. Vem cá para você comunicar o que Deus está comunicando. É isso. Nós vamos ofertar o nosso melhor. Nosso melhor, porque Deus ele abençoa, ele é abençoador. E os ministros devem ser abençoados pelo Senhor, entendeu? Devem não. Porque o Senhor é a herança do ministro. Os ministros, eles podem ser abençoados pelo Senhor, mas isso não pode partir do ministro. É isso. Me dá algo, não. Se o Senhor quiser dar, ele vai dar. Se não, não dá. Aí eu vejo a responsabilidade do outro lado de ter uma igreja com um coração voluntarioso. Aquilo que Paulo vai dizer na segunda carta a Corinto, né? No capítulo 9. Cara, a oferta não nasce no bolso. A oferta nasce no coração. Então, assim, quando se tem um convite e é estabelecido valores, o que nós estamos fazendo é a compra de um prazer, aquilo que você disse. Então, essa relação ela é fundamentada no bolso. Mas quando é uma relação fundamentada no coração, cara, nós queremos trazer você para que você derrame sobre a nossa casa a porção que Deus te deu.
e ao mesmo tempo nós vamos te ofertar, movido no coração, com o nosso melhor. Nós queremos honrar a sua vida. E sempre nós temos aquelas desculpas, né? Principalmente do ministro. Ah, eu tenho que pagar os músicos, porque músico também é pai de família, claro. Mas eu creio, Mário, que Deus está levantando uma igreja que entende isso. Entende o quê? Que oferta na vida dos músicos. Por quê? Porque lá no tabernáculo de Davi, todos eles recebiam. Isso. Então, eu não vou precisar cobrar por algo, porque eu sei que Deus é galardoador e a sua igreja, ela é abençoadora. Então, não vai ter aquela desculpa, eu tenho que pagar, eu estou cobrando tanto, porque eu estou levando a minha estrutura, porque eu estou levando os meus músicos. Quando eu falo isso, me falta fé. Então, Deus está levando a gente para um tipo de movimentação que independe do dinheiro. Dinheiro é o mínimo. Tá entendendo? Então, o dinheiro não vai ser um empecilho, por exemplo, para Deus edificar a igreja. É isso. Principalmente através da vida de ministros de música. Muito isso. bom, muito bom. Você falou sobre Deus está levantando ministros, né? Para esse tempo, com esse tipo de perfil, com essa mentalidade, com essa postura. E eu vejo que o mecanismo protetivo para esses ministros é a igreja local. E quando a gente fala em igreja local, nós temos vários termos nas redes sociais que elas estão em alta, né? Vez ou outra vai mudando. Então já teve tempos de, o que traz visualizações é pegar uma fala de um irmão, ir para a rede social e questionar. E não é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Mas para esses dias, muito tem se falado sobre igreja local. Virou hype, né? Virou hype. Então, assim, hoje é o que está bombando, igreja local. E muita gente agora vai falar sobre igreja local porque é aquilo que está sendo movimentado, né? E muita gente que não vive igreja local. Mas que o conceito hoje tá legal e porque tá legal eu preciso falar. Mas como que você entende esses ministros com essa postura segundo o padrão do Senhor, mas ao mesmo tempo tendo um mecanismo de defesa protetivo que é a igreja local? Porque existe um conceito, e a gente até falava mais cedo sobre isso, né? Muita gente enxerga igreja local reduzindo a uma reunião de domingo. Isso é a reunião da igreja local, mas a igreja local ela se vive de segunda a segunda. Sim. Então, como que é a igreja local para vocês? Como que a igreja local protege o Charles, que vez ou outra está saindo para ministrar em outros lugares? Tá. Cara, é muito bom falar disso. É muito bom falar daquilo que você vive, onde você vê diariamente com os seus próprios olhos o Espírito se revelando no meio da comunidade. Cara, tem acontecido algo nas nações. O que está acontecendo? Deus está ajuntando a sua família. É o primeiro ponto. Nunca foi tão nítido que a palavra desse tempo é a vida em comunidade. É a relação. São os relacionamentos. Nunca foi tão nítido. E existem aqueles, de fato, que estão comprometidos com essa vida local. Que estão comprometidos com a vida comunitária. Estão comprometidos com o pastoreio. Estão comprometidos com as disciplinas eclesiásticas. Estão comprometidos com as ordenanças deixadas por Jesus. Estão comprometidos em desenvolver, estabelecer e edificar aquilo que está escrito sobre os 4 pilares. Que é o quê? A oração, Partir do pão, doutrina dos apóstolos, partir do pão e a comunhão. Existem pessoas que estão comprometidas com isso e nós não podemos negar, porque nem tudo é hype, né? Nem tudo é internet. É isso aí. Mário tem uma igreja que está em off, que ninguém conhece. E o Judson pregando aqui, ele estava falando daquilo que já tem acontecido nas nações. Tem uma igreja que está em off, que não está na internet, que não está no YouTube,
ela não está nas grandes plataformas, mas ela está se movimentando em silêncio. Tudo isso porque o tempo do fim está chegando. É isso. E Deus está levantando, está edificando a sua igreja. É o primeiro ponto. Bem aqui. Existe sim gente comprometida com a vida local. Segundo ponto. Existem aqueles que só falam. Que estão preocupados com o corte do YouTube, do Instagram, da internet. Estão preocupados em lacrar. E falando sobre vida em comunidade. E falando sobre vida comunitária. Mas não tem vida, não vive vida comunitária. Eu conheço vários. Mas eu conheço mais gente comprometida do que gente que não é comprometida. É isso. Eu estou cercado de pessoas que estão comprometidas com a vida local. Eu estou cercado de pessoas que estão sérias, que vivem, de fato, a vida comunitária. E Mário, sabe por que que a vida local ela não está na internet? Porque ela não é romântica. E na internet tudo é romântico. Tudo é tranquilo. E eu tenho um texto que ele fala assim, olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então esse texto ele comunica algo muito forte. Porque esse permanecer em Jerusalém não está ligado a somente você ficar lá orando o tempo todo. Mas está ligado a entrelaçar a vida. Tu está entendendo? Sim, é um permanecer coletivo. Coletivo, isso não é romântico. Não é romântico. Porque você entrelaça a vida, Mário, é ferro afiando ferro. Então é vivendo com as diferenças. Porque nós não somos iguais. É isso. E a beleza da igreja está bem aí. Como assim a beleza da igreja? Porque nós podemos ser diferentes e comungar do mesmo Deus. É isso. Então qual é o mistério de Cristo, segundo a Escritura, segundo o livro de Efésios? Paulo fala. É a igreja. É o mistério de Cristo. O mistério de Deus. A igreja. Então, nós temos um povo que está comprometido. Nós temos um povo que está falando, fazendo zoada, que não está comprometido com a comunidade local. E a comunidade local, Mário, ela não é romântica. Eu vou te falar, ela é mais dolorosa do que romântica, porque todo mundo acha que vida em comunidade é paz e amor, né? É guerra. Todo mundo rindo o tempo todinho. Não, e é guerra. É guerra. É você falando assim, olha, nós estamos tão entrelaçados que eu conheço a forma que você age, o jeito como você está hoje. Nós estamos tão juntos que eu sei quando você está brigado com a sua esposa. Nós estamos tão juntos que você me dá a liberdade de tocar no seu casamento. Cara, você está tratando mal sua esposa. É isso. Cara, você está... Não é assim que trata o filho. E aí acontece a vida em comunidade, que é o ferro afiando ferro. Não é romântico. Não é. Mas é seguro. É. E a gente vê ali na Torre de Babel, né? A Torre de Babel era o quê? Vários tijolinhos iguaizinhos ali, queimados, todos eles formando uma unidade. Para quê? Vamos fazer o nosso nome conhecido. Cá nos céus. Monte de tijolo. Quando você vê muita gente igual, fazendo a mesma coisa, desconfie. É. Quando não tem ferro afiando ferro, desconfie. É. Ali está o quê? Síndrome de Caim. Tá entendendo? Sim. Então Deus faz o quê? Espalha aquele povo. Isso. Só que lá em Atos, é o Espírito que vem e ele enche a igreja. Ele enche um povo. Só que aqui no Novo Testamento, nós não somos tijolinhos queimados. Nós somos pedras vivas. E uma pedra viva, tirada da natureza, ela é única no universo. Tu não vai encontrar outra pedra igual a ela. Então nós somos o quê? Pedras vivas. Construindo uma habitação para Deus habitar. Muito então, bom. Isso está ligado muito à vida em comunidade.
e é ferro afiando ferro. É. É treta, amigo. É difícil. É violento. Eu vou mais fundo. É hemorrágico. Porque o cordeiro, ele deve ser comido por inteiro. Não é isso? Sim. Olha, comam o cordeiro por inteiro. E o cordeiro, ele tem o quê? Entranhas. Quem vai comer o mocotó? As tripas. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. É. E é interessante porque a nossa pluralidade, ela não anula a nossa unidade, né, cara? Nós podemos e devemos ser diferentes. Eu não vejo de maneira saudável uma comunidade de fé que o que o pastor fala é lei no sentido de ninguém em amor discordar, replicar tudo o que ele faz, não ter essa liberdade de poder sentar na mesa, de poder discordar, de poder conversar, de poder construir em comunidade. Eu vejo isso um pouco perigoso. E assim, uma coisa que eu vejo, Charles, e que talvez faça sentido, né? A vida em comunidade, ela nos protege porque quando nós viajamos, às vezes para pregar, cantar, cara, você está ali em evidência. As Sim. pessoas te honram em todo sentido, financeiramente, às vezes com elogios. Você, às vezes, fica hospedado em um bom lugar. Sim. Mas quando você volta para a sua comunidade de fé, é o Charlin. É o Charlin? É. Tipo assim, É o marido da é o Hannah, marido é da o pai Hannah, da o pai da Heloísa. Heloísa. Eu tô aqui, por exemplo, na conferência e o pessoal me olha, fala, Pede para tirar foto, tira marca no foto, Instagram. isso mesmo. Na minha comunidade, não. É. Eu sou uma pessoa normal. Não tem nada de esplêndido. Tu tá entendendo? Isso é protetivo Isso é protetivo. Então, isso deve acontecer com todos. com todos. Porque a minha estrela ela não deve brilhar. Porque ele é a estrela da manhã. Quem brilha na beleza da igreja é o Cristo. Tu tá entendendo? Sim. Então é todo mundo na mesma altura, na mesma mesa. Cara, é você resumir o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? O propósito eterno? É um pai com muitos filhos numa mesa, comungando. Simples. Não tem nada de superstar, não tem nada de estrela. Não tem. É claro que isso não pode também partir para o outro lado. Porque se você está em casa, você precisa se sentir bem. Cara, aqui eu sou de boa, normal. Sou tranquilo. Mas também não pode apagar um ambiente de honra. Servir uns aos outros. Sim. É muito fácil, cara, a gente colocar uma mesa posta para quem a gente não conhece. Para quem é visitante. Cara, mas será que é fácil você colocar uma mesa posta para alguém que você conhece há muitos anos? É muito fácil você lavar o pé de quem você não conhece. Mas será que é fácil você lavar o pé de alguém que você conhece há tanto tempo? Você está entendendo? Então, também traz alguns questionamentos. Sou uma pessoa normal, mas nós juntos devemos estabelecer em casa um ambiente de honra. É isso. Servir uns aos outros, né? Então, eu não posso sair da linha da honra. É minha casa, é minha comunidade local, mas eu preciso aprender a honrar os meus irmãos. Cara, meu pastor, ele fez algo interessante. Estamos tentando desenvolver uma cultura de elogio na comunidade. E um dia na reunião ele falou o quê? Ele falou assim: vamos hoje elogiar uns aos outros. Vamos nos forçar a elogiar. E nessa reunião todo mundo, cara, você é isso, você é aquilo. E todo mundo dentro da própria comunidade local começou a se elogiar. Muito bom. Então, ele fez isso, ele tomou esse posicionamento, começou por ele elogiando. E aí tá a beleza da igreja, porque a gente às vezes se odiando. Cara, mesmo você sendo esse cara mala, eu consigo ver Jesus em você.
Porque você não é perfeito, você vai errar. E sabe o que guarda a vida em comunidade? Que ninguém é perfeito, só ele é É perfeito. isso aí. Você tá entendendo? Então, cara, eu tenho referências em casa. As minhas referências, elas não são da internet. Isso é muito bom. Muito bom. A minha esposa. Cara, a Hannah é mais nova do que eu. Mas eu não conheço mulher mais forte do que minha esposa. Em tudo. Calma. Cuida da casa como ninguém. Você tá entendendo? Ela é minha referência. Os meus pastores, os meus amigos, eu tenho referência em casa. Não são pessoas perfeitas, mas nós vivemos em comunidade. Até a gente mora no mesmo condomínio, eu te falei, né? Então a gente tem aquele ambiente, cara, e aqui todo mundo está na mesa. Só que isso não diminui. É isso. Eu não posso olhar para o meu pastor, você é meu, porque o fim do discipulado é o quê? É a amizade, né? Eu já não chamarei vocês mais de Certo. servos, mas de amigos. Tem muita gente que não sabe diferenciar isso. Então eu tenho aprendido, cara, meu pastor é meu amigo, brinco com ele. E no ambiente de amizade não precisa de bajulação. A honra é É necessária. necessário. Brinco com meu pastor. É. Brinco demais. Viaja junto. Mas, quando é para ele me chamar atenção, dar um conselho, eu sei. Ser submisso. Porque a submissão também é uma marca da comunidade de É Jesus. isso. E tem muita gente hoje que ensina o contrário na internet. Não existem mais ambiente de honra. E, cara, eu não tô falando de ambiente de manipulação, Bajulação. de bajulação, tô falando de honra bíblica que existe. Tu tá entendendo? Honra bíblica. Jesus, ele lavou o pé dos discípulos. Acho que João 13, não sei se é João 13, não é isso? Então ali a Bíblia diz que ele se torna o servo mais desprezível da mesa. E ele vai e começa a lavar os pés dos discípulos, tudinho. E para piorar, ele lava o pé de Judas, cara. Só que isso não fez de Jesus menos Deus. Não. Os discípulos continuaram honrando Jesus. Então a gente precisa entender essa linha tênue. Entre, cara, esse cara tá me servindo, que a gente acha que quem serve a gente é menor do que a gente. E num ambiente bíblico, num ambiente de comunidade, onde o Espírito da verdade está agindo, nós temos honra, nós temos submissão, nós temos amizade, nós temos amor, nós temos confronto. Tu está entendendo? Nós temos disciplina eclesiástica, nós temos as ordenanças de Jesus. Então, são várias coisas que compõem uma família. E tudo isso vai levando ao aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento dos santos. É isso. Efésios. É isso. Ô Charles, sobre vida e comunidade, você tem um livro, né, cara? Que é muito legal. Avivamento Relacional. Cara, pois é. Inclusive, você deixou de trazer e o Judson de Oliveira foi embora para os Estados Unidos sem o seu livro. Não trouxe, mas porque a gente está fazendo impressa. Acabou todos. Essa primeira remessa foi uma remessa pequena, mas a gente pediu mais, a editora Casa já pediu mais, está chegando, a gente vai estar enviando. Até quem quer comprar esse livro, Avivamento Relacional, chamar a gente na página que a gente manda, tranquilo. Tem o link? Lá no meu Instagram. Na bio do Instagram tem um link. Cara, eu costumo não chamar esse livro de livro. Tanto que ele não é tão robusto teologicamente. Mas eu costumo chamar esse livro de carta. É uma carta. Pequeno. Porque o meu foco não era de trazer conhecimento teológico. O meu foco era despertar você. E eu tenho muitos testemunhos sobre esse livro. Cara, eu li esse livro, eu percebi que eu sou uma pessoa que... Cara, eu não sei servir o próximo, eu não sei amar o próximo. Eu não sei ser submisso. Então, isso é uma palavra que o Senhor nos entregou. Que vai acontecer sim um avivamento. Um derramar do Espírito. Dons, sinais, cura. Mas antes desse derramar, ele vai avivar as nossas relações, entendeu? Ele não vai derramar poder sem antes
avivar os relacionamentos, a vida simples, a vida ordinária, a vida da comunidade. Então, ouvindo o Júdice falar sobre pastores, está muito ligado à relação, isso alegra muito meu coração. Nós estamos no caminho certo. Isso é bom. Porque o propósito não era de fazer mais inteligente, mas despertar você. Eu ouvi pessoas que têm grande conhecimento teológico, lê o livro, cara, eu tenho muito conhecimento, mas esse livro aqui mexeu comigo. Eu estou voltando para a igreja. Eu percebi que eu não estava nela. Está entendendo? Então, fala muito sobre voltar para esse lugar de vida em comunidade, né? Tanto que o nome do livro é Avivamento Relacional, um despertar para a vida em comunidade. Então, a capinha ela é uma mesa, a minha cunhada desenhou uma mesa, que significa a relação que nós temos, a mesa de Jesus. E eu falo muito sobre, por exemplo, eu amo Jesus, mas não amo a igreja, que é impossível. É isso aí. É impossível você amar Jesus e não amar a igreja. Eu pego o texto onde Saulo, ele tá ali, ele recebe a revelação. Saulo perseguia os cristãos da época e de repente ele olha, vem aquele clarão sobre ele e ele recebe a revelação e Jesus fala assim: Paulo, por que você está me perseguindo? Porque perseguindo os cristãos, tu me persegue, né, cara? É. Não tem como desassociar o Cristo da noiva. Não tem como, é cortar a cabeça, não tem como. É eterno. Jesus está ligado com sua noiva eternamente. Você está entendendo? Ele está vindo casar com ela. Então, eu trago muito essa essência no livro. É para chocar, para despertar. É bem... Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de falar mal de alguém. Porque, às vezes, se você fala mal de alguém, você pode estar falando mal do próprio Cristo. É isso. Temos que ter muito cuidado antes de perseguir alguém. Por quê? Porque às vezes você pode estar perseguindo alguém e você pode estar perseguindo o próprio Cristo. Tu tá entendendo? Então eu vejo que nos últimos anos, muito bom, alcançamos níveis profundos de revelação. Mas Deus está chamando a gente para uma vida simples, porque o evangelho é simples. Jesus chega com uma vida simples. Todo mundo querendo tirar dele algo poderoso. Ele só queria levar uma vida simples. Exemplo, para ele curar o cego lá, ele abaixa, faz um lodo e coloca. João capítulo 6, né? Quando a galera percebe que ele é o Messias, agora tem uma tentativa de colocar ele no trono, e ele, quando vê esse movimento, entendendo a intenção deles, o Senhor foge, né? Não era essa a proposta, não era ir para um trono, mas era para uma cruz, né, cara? Naquele tempo era para uma cruz. E eu uso muito a questão do Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, 25. Congregai-vos. Não sejam como alguns que já deixaram de congregar, mas congregai-vos, porque o tempo do fim está próximo. Então, eu fui pesquisar esse termo congregai-vos, está ligado a uma palavra em grego chamada epsinagogue, que deriva de epsinago, que está ligado a uma forma intensificada de fazer alguma coisa. Ele está dizendo o quê? Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, intensifiquem as relações. Muito bom. Tem muita gente que vem todo dia no culto, Mário. Tem muita gente que vem, participa de tudo, mas não congrega. Porque congregar não está ligado a ir no culto somente. Mas congregar está muito ligado a pertencer a uma família. Tem gente que vem no culto, mas não pertence à família. Congregar não é cultuar, né, cara? Não é cultuar. Você não pertence. É só cultuar. Não é só cultuar, é pertencer. É isso. Por exemplo, a mesa, a relação, ela não anula o culto. É isso. E o culto, ele não anula a mesa. Você está entendendo? Então, é uma junção. Eu falo disso no livro, né? Avivamento Relacional. Deus ele vai avivar as nossas relações. Então, ele está mexendo. Por isso que
Está acontecendo muita coisa, está tirando debaixo do tapete muita coisa, porque ele está avivando, ele está reorganizando a sua casa. E essa casa tem um nome, que é oração, né? É isso. Porque ele entra no templo, ele expulsa todo mundo que estava se auto-beneficiando. Ele estava desabilitando aquilo. Cara, vocês estão fazendo o que com a minha casa? Ele quebra tudo, ele vira as mesas. Por quê? Porque eles estavam se auto-beneficiando, vendendo dentro do lugar das relações que nós temos com Deus e com os santos. Então ele desabilita um tempo. Olha, eu estou desabilitando esse tempo aqui. Porque a minha casa ela tem um nome, ela é oração. Casa de oração para todos os povos. E isso é muito interessante, né? Quando Jesus ele vai desabilitar ali, porque estavam usando a casa em benefício próprio, né? Apocalipse no final do capítulo, no início do capítulo 2, falando sobre a igreja de Éfeso, né? Jesus, por intermédio de João ali, ele vai destacar todas as qualidades da igreja de Éfeso, 8 qualidades ali, e só tinha um defeito. Sim. Foram reprovados em uma única frente, deixaram de amar o Senhor. E aí, qual que é a consequência para essa igreja? Jesus vai dizer que ele vai retirar o candelabro da igreja. E aí, quando nós voltamos uma página, no fim do capítulo 1, Jesus vai explicar o que é o candelabro ali, o que são as 7 estrelas. Então, ele vai dizer que o candelabro é a igreja dele. Então, Sim. o que é que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso? Se vocês não me amarem acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, vocês podem funcionar perfeitamente como vocês estão funcionando. Sim. Tendo uma boa teologia, sendo bem fundamentado, combatendo todo e qualquer tipo de falso profeta, mas a punição para vocês é: eu vou retirar a minha igreja da igreja de vocês. Sim. Vocês vão continuar sendo igreja, mas eu não estarei mais no meio de vocês. Quem é a igreja, ela é a representação visível de Deus na Terra. É. Então, tirar a igreja, tirar a presença de Deus. É. E isso acontece muito, né, cara? Aí nós temos um tanto de ajuntamento no nome do Senhor, para o nome do Senhor, mas sem a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor. E aí nós deixamos de ser uma comunidade de fé saudável. Nós nos tornamos um ajuntamento em prol de um entretenimento. Sim, sim. E isso é um perigo, né, cara? Isso tem aquilo que a gente vem falando, né? À medida que esse perigo avança, aumenta, tem uma igreja que ela é saudável, que ela está em off, ninguém vê. E a forma de denunciar o falso profético, a falsa igreja, não é por meio de gritaria. É isso aí. Você denuncia aquilo que está errado, edificando aquilo que está correto. Muito bom. Você está entendendo? Muito bom. Não precisa de gritaria. E a igreja do tempo do fim, Mário, ela não vai fazer muita zoada. Ela não vai tocar muito tambor, muita música. Tá entendendo? A igreja do tempo do fim, ela tem uma ferramenta. E a ferramenta dessa igreja é uma bacia e uma toalha. É isso. Entendeu? É o evangelho simples. Evangelho simples. E que funciona. Que funciona. Talvez não dê tantas curtidas no Instagram, mas é o que funciona. É porque ninguém tá vendo. É isso. O Instagram é a vida da rede social. Não tô aqui menosprezando quem desenvolve trabalhos na internet, não é isso. Mas ninguém vê a realidade, a pureza da igreja na internet. E isso nós vamos ver vivendo, participando. E muito mais do que participar, pertencendo, que para mim é a palavra correta, pertencer à família de Deus. Então, você quer denunciar uma igreja que é falsa? A gente tem muita gente nova hoje aí, muito menino novo, querendo denunciar na internet. E vai para a internet e briga. Você quer denunciar a igreja falsa? Pertença à família de Deus. É isso. Porque você pertencendo, você não precisa falar nada. É simples. Aí a igreja do fim, Mário, ela não vai fazer muita zoada.
ela vai se entregar como uma ovelha muda ao matador. Pronto, a gente não precisa fazer tantas coisas, a gente só precisa estar junto, a gente só precisa entrelaçar, entendeu? As nossas motivações, convicções. Então, o suportando uns aos outros vem muito aquele caráter de dar suporte ao outro e não, cara, Mário, tu é assim, mas eu te tolero. Não está muito ligado a tolerar, mas a dar suporte. Cara, você falhou, você é falho, mas eu vou te dar o suporte que você precisa. Porque é um monte de manco, é um monte de cego tentando chegar ao reino de Deus. Eu vejo assim, Charles, talvez algo que falte muito pra gente nessa comunicação, né, cara, com outras denominações, é aquilo que a gente falava mais cedo hoje, assim, no café. A primeira evidência de Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, foi que eles ali no cenáculo, cerca de 120 homens, falavam cada um no seu idioma e eles eram compreendidos. Uhum. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo vai evidenciar, cara, é essa comunicação, é esse diálogo, é esse entendimento. Então, eu vejo que falta para a gente muito nesse tempo essa comunicação, de sentar na mesa, de ter diálogo, porque isso é uma evidência do Espírito, né, cara, sobre a igreja. Nós temos uma geração que sabe se expressar, sabe se mostrar muito, mas ela não sabe se comunicar. O nosso problema é comunicação, cara. Nosso problema é diálogo. Tá entendendo? Porque a gente tem um problema, por exemplo, de pecado. Você tem um pecado. E daí você não vai vencer esse pecado orando. Você vai vencer esse pecado confessando. Confessem uns aos outros. E vocês serão curados. A cura é a partir daquilo que você verbaliza. Isso está muito ligado a comunicar. É isso aí. Comunicação. Então, nós temos uma geração que se expressa muito, se mostra muito, mas não sabe se comunicar. Tá entendendo? E ao mesmo tempo também tem dificuldade de ouvir, né, cara? Tem dificuldade de ouvir. Tiago. Não ouve, né? E ouvir está muito ligado a obedecer, né? É isso. A praticar aquilo que está sendo falado. É isso. Cara, eu lancei em 2023 meu primeiro livro, né? O Evangelho da Segunda. Inclusive eu já li, né? Muito bom. Me senti lisonjeado agora. Eu li do livro. Muito bom. Muito bom. E eu gosto de tratar essa temática, né? Talvez seja o meu encargo no pastoreio, né, cara? Eu enxergo para Belo Horizonte como uma cidade evangelizada. Sim. Mas eu percebo uma necessidade de um confronto bíblico para que possamos encarnar o evangelho de segunda a segunda. Então, o título do livro foi o Evangelho da Segunda. E a gente tenta encorajar a galera a ser cristão no trabalho, a ser cristão nos seus relacionamentos. Prático. E não só nesse ajuntamento uma vez por semana, né, cara? Eu vejo que é muito superficial, é muito pouco, só um ajuntamento semanal, né? Vocês têm uma casa de oração que moram famílias dentro da casa de oração. É isso mesmo? Sim. Inclusive, a gente, em Sião, eu e minha esposa e mais um casal de diáconos, Maurício e Rosana, e mais 2 jovens, nós recebemos esse desafio da parte de Deus de sermos os precursores dessa casa. E até então largamos o que fazíamos para morar dentro dessa casa, estabelecer escolas e viver vida em comunidade. É uma casa onde tem vários compartimentos e as famílias moravam ali. Eu morei lá, Rogério morou nessa casa também, junto conosco. Pastor Fernando, morou conosco também nessa casa. Então, assim, hoje, Mário, eu vejo que isso começou muito em Sião. O lugar de oração. O protótipo foi ali. Isso, o lugar de oração, ele promoveu ali um lugar de comunhão. Você está entendendo? E isso está se expandindo para toda a comunidade local. Muito bom. Para você ter noção, a gente mora hoje num condomínio lá em São Luís. E, cara, as famílias da igreja estão mudando para esse condomínio. Somos quase 30 famílias. Inclusive, quero mandar um alô o pessoal do RT aí, Residencial Turu, todo mundo, né?
Frente pra praia? Ele não, né? Não, não é de frente pra praia, não. Fica longe da praia. Mas, cara, a gente tem investido muito na vida em comunidade lá. Temos um grupo, faltou tomate na casa de alguém, ei, tem um tomate aí, fulano. Aí compramos, estamos comprando mais coisas, tipo, compramos uma escada agora para ser de todo mundo. Então, assim, a gente está investindo nessa vida em comunidade. Estamos começando. O meu vizinho é da igreja, o da frente é da igreja. Os 4 pastores, né? Eu, pastor Rogério, pastor Igor, pastor Fernando, moramos nesse condomínio. Então ali, eu cheguei até a falar que já é demais, né? Todo tempo tem irmão ali junto, tomando café, comendo um pão, coisa simples. Que Deus está unindo a É sua o igreja. senso de pertencimento, né, cara? Senso de pertencer. Por exemplo, eu tenho pessoas aqui hoje namorada, Belo Horizonte é uma cidade grande, e que moram bem afastadas da cidade, mas que agora estão tentando mudar para próximo da igreja porque encontraram na igreja um senso de pertencimento, um sentido para a vida. Um senso de pertencimento. É uma família. Está entendendo? Então, não é que eu estou naquele lugar para subtrair coisas. Não. Mas eu estou naquele lugar porque eu sou um filho. E eu preciso de gente do meu lado. Então, estamos investindo, estamos sendo intencionais na vida em comunidade. Estamos sendo bem intensos nisso. Então, eu sempre falo lá que não tem descanso, né? O tempo todo. Senta na porta, passa o irmão, fala, já para, toma um café. Então, estamos investindo nisso, na vida em comunidade. Mas, claro, tem os seus ajustes, né? Não é romântico. Tem dia que você não quer ver ninguém. Você fecha a porta, é meu dia. Tá entendendo? Mas o dia mal ele passa. É isso aí. E quando o dia mal passa, você vê que você tem uma família. Entendeu? Então, alguém está precisando de algo, todo mundo vai em cima e ajuda. Então, o que seria de mim, Mário, sem a Igreja de Jesus? O que seria de mim sem os meus irmãos? O que seria da minha casa, da minha família, sem a vida em comunidade? Eu estaria em outro lugar hoje. Tá entendendo? Então, eu vou fazer das palavras do Júlio só as minhas. Cara, eu amo a Igreja de Jesus. Gente simples, que a internet não conhece, mas carrega um peso de glória. Que, tá entendendo? Os irmãos cheiram Jesus. E ser espiritual, Mário, não é você ligar, falar em línguas. Cara, você toma um café e é espiritual. Você arruma alguma coisa na sua casa, é espiritual. Você chama a atenção de alguém, é espiritual. Você vai andar de bike, você vai correr com algum amigo, aquilo é espiritual. É perceber Cristo no ordinário da vida. No ordinário da vida. Então não está separado. Ligamos espiritualidade ao momento de culto. É isso aí. Não. Então está em todos os momentos. Eu sou uma só. Não é 2 Charles. É isso. É um Charles. Mas esse é um dos problemas da nossa geração, né, cara? Nós gostamos do extraordinário. Nós gostamos do culto porque ele causa essa emoção, essa sensação. E quando, na verdade, a gente deixa de perceber a beleza de Cristo no ordinário da vida. E, cara, vem comigo. Isaías 57, verso 15. O Deus que é transcendente está acima de tudo, de todas as coisas. Ele se tornou imanente. Pronto. E habitou na sua criação. Ele deixa de ser Deus. Ali, se torna humano. Não deixa de ser Deus, não. O pessoal não me cancelar. Ele é Deus. E ele se torna Se esvazia. humano. Se esvazia de si mesmo. Se torna humano. E ele é totalmente homem, totalmente Deus. E ele começa a viver coisas simples no ordinário dele. Você está entendendo? Ele vem pregando, eu sempre falo, o Rogério fala muito isso. Os mestres estavam falando coisas difíceis demais. Jesus fala assim, chega, olha, o reino de Deus é como um homem no campo. E daí o povo, uau, ele fala igual a gente. Pronto.
Apresenta o evangelho, aquilo que é glorioso, em uma linguagem popular, Tu tá entendendo? com exemplos do ordinário da vida. Com exemplo do ordinário da vida. É isso. Ele vem e ele entra. Ele participa. Obrigado, amigo. Ele participa. Cara, eu quero participar da vida de vocês É isso. de forma humana. Enquanto a gente está querendo viver coisas extraordinárias, ele está descendo. Nós perdemos a beleza do ordinário, né, cara? Perdemos a beleza do ordinário, Que é revelada na comunidade. que é revelar na comunidade. A beleza da igreja, é o mistério. É isso. Tá entendendo? Coisas simples. Simples. Porque o evangelho ele é simples. É. Verdade. Ô, Charles, tem muita novidade chegando aí, né, cara? Canções. Compartilha Vamos com a lá. galera. Tô gravando um EP agora, dia 17. Tô gravando um EP dia 17 agora. Lá na comunidade local, estamos fazendo a pré-produção. Tem músicas, canções nossas que não gravamos, a gente nunca gravou e agora estamos tendo a oportunidade de gravar essas canções. Vai ser bem legal. Estamos fazendo ali toda a pré-produção com a banda, vai ser ao vivo. Toda a comunidade vai participar. Dia 17 agora. Eu acredito que nos próximos meses vai estar pronto aí no YouTube pra gente poder edificar a igreja e mostrar pro Brasil essas músicas. Muito bom, muito bom. Bebê, tá chegando novidade também, né? Tá chegando, cara. Segundo tá livro. chegando. Segundo livro. E aí, fala pra gente aí. Dia 22 de fevereiro agora vai ser o lançamento. Dessa vez aqui na nossa casa. O primeiro livro, fizemos o lançamento em uma livraria no centro de BH. Sim. Agora vai ser aqui, junto com a comunidade de fé. Tá com muita expectativa. Tem sido uma temática que eu tenho abordado desde o segundo semestre. Confrontados ou confortados? Sim. Qual evangelho nós estamos ouvindo? Tá vindo Muito bom. uma pedrada por Eu aí. vi, tá? A capa tá lindona. A capa tá legal. O conteúdo é fofinho, né? Tá bem fofinho. Tá bem fofinho. Tá bem fofinho. Tá, Pelo- tá mais teológico. Amigo, pelo nome já é... O primeiro, a proposta era que fosse um livro bem prático. Sim. E o segundo agora já está com uma pegada mais teológica. Mais teológica. E a gente tem feito esse paralelo entre aquilo que é o falso evangelho, entre aquilo que é o verdadeiro evangelho. Muito bom, muito bom. Então, qual que é a melhor definição do evangelho? E aí não é a nossa definição que vai no livro, é a própria Bíblia definindo o que é o evangelho. Então tá ficando muito legal. 212 páginas, dia 22 agora aqui na Morada. Legal. Lançamento do próximo livro. Nossa, quero o meu. Vai chegar de presente. Guarda o meu. De presente. Ô Charles, enquanto estávamos aqui nesse bate-papo, cara, Sim. nossa galera abriu algumas caixinhas aqui, Ei. uma caixinha de pergunta. Rapaz, esse negócio de caixinha é complicado. Tem muita pergunta. Porque toda vez que eu abro meu Instagram caixinha, aparecem muitas perguntas, mas é só polêmica. A galera gosta de uma polêmica. Gosto de polêmica. É. Eu não respondo polêmica. não Então, gosto. as que flertam com a polêmica, eu Manda nem vou aí. perguntar, né? Porque a gente é pacífico, a gente não gosta, Sim. a gente não quer bombar na internet. Sim. Né? Então, primeira pergunta, que você já até respondeu. Quando é que vai chegar as suas músicas no Spotify? Já tem. Já tem, mas as novas Ó, tipo agora. assim, eu gravei ano passado vários singles, né? Dois últimos anos. Tem single demais lá no Spotify. E agora eu tô gravando um EP. Então é a primeira vez em 10 anos que eu vou gravar um EP com banda, né, lá do Charles, vai estar no Spotify. Então acho que Ô, Charles, até meio do ano tá lá no Spotify. tem uma canção que você é proibido de vir na Morada e não cantar. Quem que produziu aquela canção? Cara, aquela música é do Bruno e da Thaísa. Eles são lá da casa. O Bruno é meu cunhado, casou com minha cunhada. Ele é meu concunhado e é da Thaísa. E assim, eu canto por onde eu vou aquela música. É muito boa. É a música da Morada. É a né? música da Morada. Pois é. Canta, Tá lá, canta o refrão dela aí, mano. Ah, não vou cantar. Tem que aqui, cantar, não pô. vou Tem que cantar, não cara. vou. O cara é o Não cara. vou cantar aqui do nada no podcast. Não vou cantar, não. Ô, Charles, tem uma outra pergunta aqui, cara, legal, que a galera mandou aqui, ó. Como lidar com opositores da obra de Deus dentro da igreja? É uma polêmicazinha. Nós Muito falamos bom. muito sobre igreja local. E, como você disse, igreja local não é romântica. É selva. Vida de igreja local não é romântica. Opositores, isso abre leque para muita coisa. Muita opositores coisa. a quê? Se for opositores A obra de Deus. a obra de Deus, aquilo que Deus está fazendo, simples. Olha para Jesus. Né? Ótimo. Porque eu olho para Jesus,
O movimento dele, quando ele tinha opositores à obra de Deus enquanto ele estava aqui, ele serviu. Então, assim, sirva a eles. É, Constranja eles em amor. é, É a resposta que eu tenho. é. E talvez assim, eu até acrescentaria a não se distrair com a oposição. Isso. E quando nós vamos para o livro de Neemias, a gente percebe isso, né, cara? Ele está envolvido em um projeto de Deus e levanta uma oposição dentro do povo contra algo que era de Deus, mas ele diz, cara, eu não vou descer do muro para ir discutir com vocês. A gente se preocupa único com aquilo que é. Entende? Tá entendendo? Cara, Bora focar no que é correto. cara, Por exemplo, eu não vou pro Instagram para ficar discutindo com você, mano. Eu tô edificando algo pro meu Senhor. Jesus fala assim: nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. É, Só que, segundo a lei matemática, para cada coisa falsa, existe algo verdadeiro. Então, a gente precisa aprender a olhar o outro lado da lente, por outra perspectiva. Porque surgirão muitos falsos, também surgirão muitos verdadeiros. É Tá isso. entendendo? A gente precisa focar naquilo que é É. verdadeiro. A gente não tem que dar tanta vazão para quem tá querendo desconstruir. E, cara, e assim, o joio, ele só vai... Não existe hoje uma comunidade local que é 100% trigo. Não existe. Não existe. O joio é necessário para moldar o trigo. Tá É isso. entendendo? Então, assim, a responsabilidade de tirar o joio é do Senhor no tempo do É isso. fim. Então, o joio sempre vai ter no meio. Os joios são os É opositores. isso. Cara, e uma coisa que eu percebo assim, quando se tem algum opositor, eu acho que diz mais respeito sobre nós do que o próprio opositor. O próprio opositor. Talvez ele esteja revelando áreas na minha vida que ainda não morreram. É simples. A gente falando agora de escatologia, né? Um pouquinho. Tem o anticristo. Ah, o anticristo é do Satanás. É do Satanás. Mas o anticristo é o cão de Deus. É permissão de Deus. É isso. Para moldar a igreja do tempo do fim. Deus permite que o anticristo venha e Deus permitiu Nero matar a igreja. É isso. E quanto mais Nero perseguia e matava a igreja crescia. Mas a igreja crescia. É necessário acontecer no meio da igreja, esses opositores. Eles nos moldam. Charles, escatologia é uma temática que você curte muito, né? Então, amo demais meu objeto de estudo. Eu paro para estudar, para ler artigo. Tenho uma linha escatológica hoje? Tenho. Tô flertando com outra linha escatológica? Tô. Não vou falar aqui para não gerar polêmicas, mas eu amo estudar escatologia. A maior parte das minhas leituras estão ligadas à escatologia, ao escatom. Amo pregar sobre Mateus 24. Amo pregar sobre o Apocalipse. Amo pregar sobre as 70 semanas. Assim, eu amo falar e ensinar sobre isso. Eu posso te falar que é uma paixão que eu tenho. Quando eu descobri o estudo do tempo do fim, eu fiquei apaixonado. Eu me apaixono por aquilo que diz respeito ao retorno do Senhor. Então, assim, eu gosto muito de falar. Inclusive, estou escrevendo sobre, para lançar um livro. Muito bom. É o retorno do Senhor e o que isso implica na vida em comunidade. Então já fica combinado para você, próxima vinda do Charles aqui em BH, um novo podcast sobre escatologia. Bom, e legal. já com um livro novo. Será? Já com um livro novo. Já Eu não fica sei esse se- desafio. Eu estou no terceiro capítulo do livro. Você tem até setembro, que é a nossa Meu conferência. Deus do céu, tá muito E perto. com certeza você estará aqui na nossa conferência. Amém. Tem uma pergunta aqui legal, cara, para a gente encerrar. O que mais motiva vocês na vida de igreja? Eu não sei você, eu vou responder aqui. E aqui não é para ter corte na internet. Aqui eu falo com temor e falo também diante do Senhor e de amigos. Cara, eu não estou comprometido com a igreja local para tornar o nome do Mário conhecido, para ter mais seguidores no Instagram, para fazer da Morada uma mega igreja em BH. O sonho que mais me motiva no pastoreio e abrir mão de tudo que eu abri e que eu considero muito pouco para estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, é que um dia eu irei encontrar com Jesus. Então, esse encontro, ele que me mantém
firme, sabe? Encorajado a prosseguir, a suportar esse processo de pedra afiando pedra, a suportar o processo da igreja local, que não é fácil. Tem dia que você fala assim, mano, hoje eu não quero aconselhamento. Cara, hoje eu não queria nem pregar no culto de domingo, hoje eu queria ficar em casa. Pô, esse irmão aqui eu já queria aplicar Mateus 18 e já mandar ele embora, mas eu preciso amá-lo, porque Jesus morreu por ele. Morreu por ele. Então, o que me mantém, eu, Mário, firme nessa jornada e com muita expectativa é o dia desse encontro com o Senhor. Mas eu queria te ouvir, qual que... Cara, existem duas coisas que me motivam. A primeira, o próprio Senhor, o próprio Jesus. O dia da parúzia, né? Mateus 24. Que o retorno do Senhor é aquilo que molda a nossa vida no presente. Então, eu estou vivendo e isso me motiva a viver em comunidade o próprio Cristo. Primeira coisa. Segundo lugar, cara, minha esposa, meus amigos. Gente de verdade. Minha esposa é uma mulher de verdade. Eu olho para ela, olho Jesus, cara. Você tá entendendo? Eu olho pro Rogério, eu vejo Jesus. Eu olho pro Igor, eu vejo Jesus. Eu olho pro Fernando, eu vejo Jesus. Eu olho pro Matheus, pro Maurício, pro Daniel, pro Gard, pros irmãos, pros irmãos que estão vivendo todo o tempo ali comigo, pro Rafa. Eu vejo Jesus neles. Apesar dos apesares, eu vejo Jesus nos meus amigos. Eu vejo. Mesmo em dias difíceis, onde a gente tem algum embate, eu vejo Jesus. Na minha casa, nos meus amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. E ele está vindo estabelecer o seu reino. Só que nós podemos viver hoje estabelecendo princípios vindouros de um tempo que está chegando. É isso. E, cara, eu assim, não tô querendo sem que me mostrar, cara, mas meus amigos, eles cheiram a Jesus. Eles têm cheiro de Jesus. Isso é bom. Entendeu? Em cada brincadeira, em cada saída, em cada trabalho, em tudo. Os meus amigos me motivam muito a vir em comunidade. Isso é bom. E isso é como se fosse uma gasolina para eu prosseguir. Às vezes eu tô desanimado e eu vejo a ação de um irmão, aquilo, cara, quando eu olho a vida do Júnior, da Gleice, do Marlone, dos missionários, quando eu vejo a ação daquele irmão que o Brasil não conhece, cara, eu me encho de esperança. É isso. Gente que não é conhecida, mas que cheira a Jesus. Que bom, que bom. Meus amigos, é isso. Chegando ao fim desse bate-papo, espero que tenha edificado a sua vida. Charles, prazer ter você aqui na nossa casa. Você já é um membro da nossa casa. Eu sou membro da morada. Já é um membro da morada. É minha segunda casa, né? É isso aí. Morada. Eu ainda oro a Deus para que o Rogério te libere uns 6 meses sabático para ficar com a gente aqui. Mas que bom. Amém. Seja o primeiro de vários podcasts aqui na nossa casa. Amém. Tamo junto, amigo. Tamo junto. Te amo, tá? Também te amo. Valeu. Deus te abençoe. Tamo junto, meus amigos.